coisas seríssimas por trás disso aí. Bateu o sino, a Aninha também, o emprego que Deus abriu, a porta que Deus abriu, já está trabalhando, já, amém? Isso, irmãos, pastor, qual é o valor disso? Isso é para animar a igreja, para dizer que Deus é vivo e que Deus escuta as nossas orações, amém? Muito bem, quinta-feira que vem nós temos um culto especial, qual é? Né? Toda a igreja aí vai ser uma grande festa. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. E eu quero fazer uma oração e pedir a ajuda do Espírito Santo para isso. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por tudo que já tem acontecido nesse culto, nesta manhã. Mas quero, Senhor, te pedir que tu me ajudes a ministrar a tua palavra. A tua palavra, Senhor Espírito Santo, é letra morta. Mas quando ela é ungida pelo teu Espírito Santo, ela se torna, Senhor, na palavra viva, transformadora, poderosa, que acrescenta, que muda, que opera milagres. Eu quero já te agradecer, crendo, Senhor, porque eu sou dependente de Ti para todas as coisas, inclusive e principalmente neste momento, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu comecei a pregar uma série sobre Em Busca da Felicidade, e algumas coisas eu preciso recordar aqui, porque hoje eu vou falar sobre algumas coisas práticas, que é fundamental na vida cristã. A vida cristã não pode ser só uma filosofia, porque se ela for só uma filosofia, você vai enjoar. Jesus disse que o que alicerça a vida de uma pessoa não é a filosofia do Evangelho. O que é a filosofia do Evangelho? É você saber que Jesus morreu na cruz, que Ele é o seu Salvador, que você vai para o céu, é você saber que Deus é todo poderoso, que Ele faz todas as coisas, é você saber tudo isso que a Bíblia te informa, mas não ter experiências práticas de vivência a respeito disso. Então a sua fé fica só na teoria, só na filosofia. Isso acaba um dia que isso enjoa, isso apaga. Então a minha missão como pastor, entre outras, é ensinar a você a palavra de Deus, como aplicá-la no dia a dia. Como é que ela funciona, como é que ela traz resultados. E nesta série Em Busca da Felicidade, eu falei algumas coisas aqui fundamentais. Primeira coisa que eu disse, que felicidade 100% neste mundo não existe. Porque existem muitas variáveis que alteram a nossa vida, coisas que independem de nós, que acaba por fim afetando a nossa felicidade a 100%. Mas disse que há níveis suportáveis de felicidade e há níveis que a Bíblia prevê que nós teríamos aqui. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas Ele não isentou dessa vida abundante que nós tivéssemos luta. No mundo tereis. Então, essa combinação de lutas, aflições com vida abundante, não permite você viver 100% feliz. Porque como é que eu posso ser feliz com pessoas infelizes ao meu lado? Mesmo que se tudo for 100% na sua vida, quando você sai à rua, você vê tanta desgraça, tanta miséria, tanto problema, que de alguma forma aquilo afeta você como ser humano. É verdade isso? Diga amém. E você não ficaria impassível a isso, ficaria indiferente a isso. Então, a outra coisa que eu falei, que só existe felicidade quando a gente, digamos assim, consegue fazer os outros felizes, porque felicidade depende de mim e depende de outra pessoa. Ninguém consegue ser feliz sozinho. Deus criou o ser humano, um ser que necessita de comunhão, de parceria, de estar junto. Afinal, o homem é um ser social. Então eu disse, olha, ninguém que queira ser feliz vai achar que vai ser feliz tendo uma pessoa infeliz ou pessoas infelizes ao seu lado. Então, o grande segredo da felicidade é aquela pergunta que eu faço quando dou o curso de noivos.
por que você quer casar? E normalmente, quase 100% responde, eu quero casar para ser feliz. Né? Quem quer casar para ser feliz aqui, levante a mão. Já diminuiu, vocês aprenderam alguma coisa. Você casa para fazer feliz. Porque se a pessoa que estiver ao seu lado for feliz, ela te fará feliz. Então, essa é uma via de duas mãos. Eu não consigo ser feliz sozinho. Então, eu tenho que entender que os meus atos, os meus gestos, para promover a felicidade é fundamental. O carinho, a atenção, a participação, tantos outros gestos que a gente vai hoje aqui avaliar algum deles. E muitas pessoas, irmãos, depois que conhecem a Cristo, diz, bom, cheguei, conheci Jesus, vou para o céu, acabou. Engano. A Bíblia nos informa, em muitos textos, que enquanto estivermos neste mundo, nós somos sujeitos a intempéries deste mundo, e mais, somos tão sujeitos que é possível até uma pessoa perder a sua salvação. Há muitas situações na Bíblia de pessoas que começaram bem e que terminaram muito mal, enquanto estiveram aqui neste mundo. E é possível, por causa dessas intempéries do mundo, essas situações, além de você perder a felicidade, perder a própria salvação. Portanto, nós temos que ter uma forma de caminhar neste mundo. E esta manhã, eu quero te despertar para algumas coisas importantes nesse caminhar da felicidade, como você manter, como você não se perder na caminhada, não se perder neste mundo. A gente sempre canta, se as águas do mar da vida quiserem o quê? Segura na mão de Deus e vai. Nós temos o mundo como um mar, né? Nós estamos num mar. A Bíblia diz que Deus nos lançou aqui nesse planeta e nós estamos aqui neste planeta. E outro dia estava vendo filmes sobre submarino, né? E hoje até pedi umas instruções ao Ricardo, para ele confirmar, para eu não falar besteira aqui. Ele é da Armada e ele é submarinista. Camarada que é especializado e ele trabalhava, e agora dá aula sobre submarino, instrui sobre isso, eu não sei, mas... Então, eu vou começar com essa bola aqui para explicar. A bola está sorrindo para você, né? Alguém perguntou assim, pastor entrou com a bola cheia hoje. Eu entrei com a bola cheia. É o seguinte, imaginemos, irmãos, que isso aqui seja a Terra. Como é que um submarino se localiza no planeta Terra? Você sabe que o planeta Terra, ficticiamente, de forma fictícia, ele é dividido em linhas que eles chamam longitudinais, longitude, e coordenadas, é isso? Longitude e latitude. Então essas linhas marcam qualquer lugar no planeta. Como é que o avião sabe onde está? Como é que o navio sabe onde está? É justamente essas linhas imaginárias que determinam a posição. Longitude tal e latitude tal. Pimba, está lá. E eu perguntei para ele assim, como é que é o submarino? Ele disse, olha, o submarino, ele também ele é orientado por isso, e por baixo d'água ele também tem outras fontes de orientação, porque não se vê nada dentro do submarino. O submarino é uma caixa fechada que ficam lá horas e horas, só Deus sabe. Então eles estão abaixo da água e eles se orientam também, tem informações debaixo d'água através do sonar. O sonar dá algumas instruções a respeito do submarino debaixo d'água. Mas o submarino, de vez em quando, ele tem que subir para fazer duas coisas. Ele tem que subir para confirmar ou se alinhar nas coordenadas através de uma orientação de satélite. Então ele tem que subir, botar a antena de fora lá, né? E aí vem a instrução do satélite dizendo qual a posição dele no globo terrestre. E também ele renova o ar. Cada vez que ele sobe, há uma renovação do oxigênio para depois descer. Muito bem, pastor, o que isso tem a ver com andar neste mundo e ser feliz?
Irmãos, uma pessoa que anda neste mundo é parecido como um submarino. Está no mar da vida e ele tem algumas coisas que orienta. Por exemplo, o submarino tem uma coisa chamada carta o quê? Náutica. É uma carta que mostra a posição, o que tem naquela região, o que não tem. Então, o comandante lá abre e diz, nós estamos no ponto tal, 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 e nós temos uma carta náutica aqui que diz que aqui por baixo tem isso, tem aquilo outro. A nossa carta náutica para o crente que está no mar da vida é a Bíblia. É a Bíblia que te orienta nas coisas mais básicas de tudo aquilo que você tem que fazer. Tanto é que a regra de fé nossa não é a regra de fé da igreja de Nova Vida, ou da igreja presbiteriana, ou da igreja Assembleia de Deus. A nossa regra de fé é a palavra de Deus. Será que posso ouvir um amém? É a Bíblia. Então, quando uma pessoa está andando neste mundo, ela tem que consultar a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que conhecem Jesus, mas que estão à deriva. Não estão seguindo nenhuma orientação de Deus, creem em Jesus. Eu não duvido que vá para o céu, mas está quase que como um navio perdido, porque ela não tem orientação. Ela não consulta a Bíblia, ela não liga para o que a Bíblia diz, ela ouve o que a Bíblia diz, mas aquilo não penetra no seu coração. Eu vou explicar uma coisa para você. Você sabe qual o meu grande problema em relação à igreja? É a religiosidade. O que é a pessoa religiosa? É aquela pessoa que vem, assiste o culto, paga o seu dízimo, vai para casa, e ela entra dia e sai dia, nada acontece de transformação no seu caráter, na sua conduta, ela apenas é evangélica como ela poderia ser católica, como ela poderia ser espírita. E esse tipo de igreja, ou esse tipo de proposta, vamos dizer assim, não transforma ninguém. O que transforma é você dizer assim, o que a minha carta náutica, ou a nossa carta náutica está falando? Se ela está dizendo para ir para a direita e eu estou indo para a esquerda, tem alguma coisa errada. O problema é que a pessoa não sabe se está certo ir para a direita ou para a esquerda, porque às vezes nem lê a Bíblia, nem sabe o que a Bíblia diz, diante de certas situações, diante de certas condutas, diante de certos momentos. Vou dar um exemplo quentinho. Eu estava para resolver um problema aqui na igreja, e eu me lembrei de um texto da palavra de Deus que diz assim, na multidão de conselhos não falta o quê? Aí eu não sabia o que iria fazer, estava com vontade de fazer uma coisa, mas não sei se estaria fazendo o correto, então me lembrei disso, carta náutica. A carta náutica diz que quando você não souber o que fazer, busque o conselho em quem é capaz de aconselhar. Está na carta náutica. Aí reuni os diáconos, expus o problema e disse assim, olha, eu não sei, eu queria ouvir vocês. Aí veio um, deu um conselho, veio outro, deu outro conselho, veio outro, deu conselho. E naquela multidão de conselhos, saiu o quê? A resposta. Porque eu não precisei de outra coisa, eu só precisei da carta náutica e deixar que Deus usasse aqueles irmãos, conhecedores também da palavra, para orientar, para aquele momento. Eu podia ir para a esquerda ou podia ir para a direita, não importa. Eu poderia ir para o outro lado, mas eu queria ir com uma serenidade de que estava debaixo de um bom conselho. Dá para você entender isso? Diga amém. Por isso que isso aqui não foi colocado para a gente apenas deixar no Salmo 91 espantar demônio, não. Isso aqui é a nossa carta náutica. Tem crente tão perdido, irmãos, que não sabe nem em que mar está, em que lugar está, sem falar aqueles que já encalharam. Né? Encalhar. Não é porque não arranjou casamento não, viu? Eu estou falando de encalhar no sentido de que sua vida parou, não navega mais, a pessoa está parada, não tem sentido a sua vida, não tem razão de ser a sua vida. Então, de vez em quando o submarino ele tem que subir para buscar confirmar a orientação que ele acha que está certo. Porque o Ricardo disse assim, 100% debaixo d'água, a gente nunca está.
sempre tem pequenas diferenças, mas sempre tem, porque nós vamos calculando onde estamos, de acordo com a última coordenada que tivemos e com a velocidade do barco, do navio, no caso submarino. Então aí a gente imagina que esteja. Normalmente está próximo ou está ali mesmo, porque os cálculos levam para isso. Mas muitas vezes, irmãos, nós temos que fazer como esse submarino, nós temos que subir e ir na direção do céu. Nós temos que ir a Deus e ouvir de Deus uma direção. Porque às vezes só a carta náutica, porque isso aqui, sem o Espírito Santo, a Bíblia diz que mata. A letra mata. Mata por quê? Porque você tem a carta, mas você não sabe aonde está o teu barco. Está seguindo a carta, mas está com um barco mal posicionado. Então, muitas vezes há pessoas que começam a ter problema na vida, nesse caminho da felicidade, justamente por isso ela não se situa dentro daquilo que Deus tem para ela. Então ela tem que buscar. Por exemplo, nós fizemos aqui um dia desse, nós pegamos o nosso submarino de homens e fizemos aqui, as mulheres também, fizemos uma subida. Vamos gastar mais tempo na presença de Deus. Começamos aquela vigília que começou às 8 da noite e foi até às 4 da tarde do outro dia. Fomos até às 3 da manhã, depois dormimos, acordamos, tomamos café, continuamos aqui na presença de Deus até as 4 da manhã. Eu tenho certeza que as coordenadas de alguns foram confirmadas e de outros foram alteradas. Porque Deus fala com aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Buscar-me-eis e achareis quando buscardes. Eu não estou abrindo a Bíblia não, mas eu estou citando alguns versículos bíblicos aqui, porque pode ter algum religioso aqui, ele não abriu a Bíblia, mas eu estou citando. A Bíblia não tem que andar aqui ou aqui, ela tem que andar aqui, amém? Então eu estou citando alguns versículos para você entender. Então muitas pessoas estão há tanto tempo envolvidas. Vamos falar um pouquinho do sonar? O sonar é um equipamento que ele joga um som e o retorno ele dá distâncias, dá algumas leituras para a pessoa que está navegando. Então, muitas vezes nós estamos tão envolvidos com o nosso mundo, preste bem atenção, o nosso sonar está tão ligado com o mundo, preocupado com comprar, vender, criar, fazer, trabalhar, ir, vir. Afinal, a vida tem as suas preocupações. Esse é o nosso sonar. Nós estamos voltados para o mundo, para a terra, para as coisas, para as necessidades. E ficamos tanto tempo ligados com isso, que nos esquecemos de saber se ainda o que estamos fazendo está dentro da rota de Deus. Porque comprar, vender, criar filho, fazer tudo isso, sendo cristão ou não, todo mundo faz. Então, até aí, você não está fazendo diferente do que o mundo faz. O que faz a diferença é você fazer isso, mas fazer isso na direção de Deus. Com a direção de Deus. E isso, meus irmãos, vai implicar esse levantar a sua antena e buscar a direção do Espírito Santo. Oxigenar o seu coração na presença de Deus. Você sabe, eu estava ouvindo essa semana algumas músicas de um conjunto que muitos de vocês nem sonharam conhecer, chamado Vencedores por Cristo. E eu estava vendo todas as músicas dos Vencedores por Cristo, e eu estava me lembrando de que quando, nos anos 70, nessa época eu era jovem, ainda sou, mas um pouco mais, nós saímos com simplicidade para pregar o Evangelho, cantávamos aquelas músicas dos Vencedores por Cristo, e fazia aquilo com a maior simplicidade, alegria e pureza de coração. Nesses últimos anos o Evangelho cresceu muito, mas se poluiu muito também. Cresceu em número, mas não cresceu em profundidade. Porque eu, como pastor, irmão, sou pastor há mais de 30 anos. Eu posso ter a tranquilidade de avaliar e verificar que hoje o tipo de igreja que nós temos não é uma igreja com profundidade. Porque as pessoas não estão buscando a Deus na intensidade que deveriam buscar.
E todos nós temos uma missão nesta terra. O seu submarino, entre aspas, o seu barco, a sua vida, tem uma missão aqui na terra. Você não foi jogado aqui por acaso. Deus programou a sua vida, a Bíblia diz, antes da fundação do mundo, antes que você fosse quem você é, a Bíblia diz que Deus tinha escrito todos os seus dias e determinados. Quantos já leram isso na Bíblia? Que Deus já tinha determinado. Então, você tem que se alinhar às coordenadas de Deus. Você tem que dizer assim, tudo bem, por que Deus me chamou nesse tempo, nessa época, nesse momento? Eu sei, por exemplo, que algumas pessoas têm profissões. Dentro da sua profissão, Deus vai te usar. Eu tenho um exemplo muito interessante, compartilhei até com os amigos ainda agora. Eu comecei numa empresa chamada Elevadores Schindler, era em São Cristóvão, muitos anos atrás. E quando eu comecei a trabalhar lá, na ocasião minha mãe estava muito doente. E eu, muito jovem, já tinha a responsabilidade da minha casa sobre os meus ombros naquela altura. E aquilo estava me deixando desnorteado. E eu tive uma chefe, que era chefe do departamento pessoal, que na ocasião foi à minha casa, viu a situação da minha mãe, viu a situação nossa, e ela voltou para a empresa e ela conseguiu que ela fosse tratada no SESI, conseguiu algumas coisas pela influência que ela tinha, o conhecimento que ela tinha, que abençoou muito a minha vida e da minha mãe naquele momento. Ela não sabia, mas ela estava sendo um agente de Deus naquele momento, para a minha vida. Olha só, você pode pensar que o seu trabalho não tem nada a ver, porque as pessoas logo pensam que para fazer a obra de Deus tem que ser pastor. Você tem que ser filho de Deus. Porque aonde você estiver, Deus vai te usar como filho de Deus para abençoar. Seja professor, seja médico, seja pastor, seja advogado, seja administrador, seja o que for, Deus vai te usar ali, aonde você estiver, como instrumento nas mãos dele. E eu quero dizer isso a você, porque muitas pessoas não entendem que Deus te colocou nesse tempo, nessa ocasião, como instrumento dele. Você pode estar acordando agora, ou nascendo agora de novo para Deus, dizendo, mas parece que eu já perdi tanto tempo. Não, tudo tem o seu tempo. Talvez você não tivesse maduro, né? Uma vez eu e minha esposa falamos assim, puxa, a gente podia ter se conhecido há mais anos atrás. Aí ela disse assim, talvez que se a gente se conhecesse, a gente nem olhasse um para a cara do outro, porque eu não era nova criatura, você também não era, então nós dificilmente teríamos qualquer tipo de química, porque isso não iria acontecer. É verdade, é possível. Então teve o tempo certo de Deus. Agora, se você viver neste mundo só para trabalhar, só para ganhar dinheiro, só para ver a sua profissão e nunca levantar a sua anteninha e ir lá em cima respirar e dizer, Deus, qual é o teu propósito para a minha vida? Você pode cair nesta situação de ser um barco à deriva, ou quem sabe encalhar e ficar parado. Tem gente que parou a vida, irmãos. Parou a vida por quê? Porque perdeu a carta náutica, não lê mais a palavra, não obedece, até sabe, mas não obedece mais a palavra, não pratica mais a palavra, não coloca em prática. Então, o navio para navegar, ele vai depender de atitudes que não é só do mar. O mar está ali, mas navegar é um ato seu, é um ato que você tem que fazer. Deus não vai fazer coisa. Por exemplo, o apóstolo Paulo falando a respeito da palavra de Deus, diz assim, como ouvirão se não tem quem pregue? Então, há um momento que você tem que entender que a felicidade sua, que Deus proporcionou, o equilíbrio da sua casa, o lar que você tem, a esposa que você tem, os filhos que você tem um propósito. Sim, mas não é só um propósito em si, em você. É para que você também manifeste a glória de Deus a quem está fora do seu convívio. Diga a glória a Deus. Para que você manifeste isso a outras pessoas, dizendo assim, olha, eu vivo com Jesus.
por isso a minha vida é mais fácil. Não é que eu não tenha luta, tem luta, mas eu consigo vencê-las, porque com Ele eu sou mais que vencedor. Então, eu não posso sair daqui feliz da vida e sabendo que há tantas pessoas infelizes, as quais, se conhecerem a palavra de Deus, terão suas vidas transformadas. E é um processo. Não pensa você que isso acontece da noite para o dia. O novo nascimento é da noite para o dia, diga glória a Deus. Agora, esse processo de santificação, de separação para Deus, porque a palavra santificação e separação é um processo contínuo, é um processo que vai acontecendo paulatinamente. Então, hoje, eu quero te dar, pastor, o senhor já pregou? Não, só estava fazendo o preâmbulo da minha pregação. Agora que eu vou começar a pregar. Quem está na carne, diga amém. Peguei, né? Eu quero falar para você que alguns pequenos gestos que nós adaptamos na nossa vida e que faz com que o nosso barco ande bem. E eu quero compartilhar esse pensamento inicialmente com vocês. Quando você ama alguém de todo o coração, nós somos impelidos a ir além das palavras. Porque a prova do amor é a doação. Quem ama, dá. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A prova do amor é a doação. Eu amo quando eu me dou. E eu me dou de várias maneiras. Eu dou através do tempo, eu me dou através de atitudes, de condutas, de trabalho. E quase que eu perco a doação agora. Para Deus também, irmãos, as palavras não bastam. Vem aqui comigo, eu quero que você crave esse versículo que eu falei, João 3,16. Vem aqui comigo. João 3,16. Se eu fosse botar um nome nessa explicação que eu dei aqui, eu colocaria a parábola do submarino, né? Você nunca mais vai esquecer dessa. Você precisa da carta náutica, você precisa do sonar, que é o contato com a vida, mas você precisa também subir para respirar e para receber a direção de Deus em momentos especiais de comunhão com Deus. Amém? De busca, de profunda busca. João 3,16, pode ler comigo? Vamos lá? Porque Deus... Então Deus amou e Ele fez um gesto. Deu. Não existe amor sem doação. Não existe amor. Amor sem doação é hipótese de amor. Amor sem doação é sentimento. E nós temos aprendido que o amor de Deus não é sentimento, são atitudes. Eu posso não ter nenhum sentimento e estar amando a pessoa com uma atitude. O fator multiplicação, crescimento no reino de Deus, o crescimento interno, está ligado, irmãos, a esses gestos. A Bíblia fala sobre o grão de mostarda. Se ele não foi enterrado, fala sobre o grão de trigo. Se ele não morrer, ele não produz fruto. Cada gesto de doação teu gera vida em alguém ou em algum lugar. Vou repetir. Cada gesto de doação seu gera vida em alguém ou gera vida em algum lugar. Por isso, o segredo de fazer feliz as pessoas, eu estou falando sobre o caminho da felicidade, está em muitos momentos de você se doar. Eu falei aqui dos
das 3 coisas que impedem a felicidade, você lembra quais são? Alguém lembra? O orgulho, o egoísmo e o medo. Essas 3 coisas, medo, orgulho e egoísmo, impede qualquer pessoa de ser feliz. O medo, porque a pessoa tem medo de se arriscar, de se doar. Porque amar se fala em doar. Eu já me doei e me fui decepcionado. Irmãos, a Bíblia diz, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida. Não fala só no aspecto financeiro, embora esse texto esteja ligado ao aspecto financeiro. Eu quero dizer que quanto mais você doa, mais Deus dá a você. Funciona assim. Quem mais ama, Deus dá mais amor. Quem menos ama vai ficando seco. Porque a reprodução do amor está na doação. Por isso que toda pessoa que ela começa a ficar isolada e ninguém se aproxima dela, eu pergunto assim, será que essa pessoa está amando? Será que essa pessoa está se doando ou ela está se escondendo no seu mundo egoísta, dizendo, não vou fazer isso, tal, não, como diz o outro, não coloca a cara a tapa, porque quando você resolve amar alguém, você pode ser retribuído ou não, mas se você está imbuído pelo amor de Deus, você não vai se preocupar com isso. E se a pessoa não responder à altura, tem problema, a minha felicidade está em amar. Diga, minha felicidade não está em receber só o amor. A minha felicidade está principalmente em amar. Eu me sinto bem quando eu amo. Quantos se sentem bem quando amam? Coisa boa, né? Irmãos, eu tenho a maior alegria quando eu posso ajudar alguém. Eu confesso para vocês. Sabe, pessoa ali, aí você vai e abençoa aquela pessoa. Aí tu muda o semblante, muda o rumo da vida da pessoa, dependendo do que você fizer, e a satisfação de dizer assim, eu pude amar através de um gesto, de uma atitude, alguém, eu abençoei alguém. É isso que é doação. Então há gestos que vão começando a incorporar na sua vida. Nós temos que introduzir esses gestos. Eu vou citar alguns aqui. Pequenos gestos nos relacionamentos, né? Muitas pessoas, ontem eu estava ministrando para casais da Igreja Presbiteriana de Cordovil, no encontro de casais lá. Eu disse assim, tem homem, eu sei que essa igreja minha aqui é a igreja perfeita, então não tem esses homens defeituosos. Tem homem que acha que porque ele põe o dinheiro dentro de casa, ele não tem que pedir por favor nem a mulher nem os filhos. Fulano, por favor, me dá um copo com água. Pega lá água para mim. Aqui não tem, aqui não. São todos convertidos. Tem casais que acham que porque são casados, não tem que usar essas palavras mágicas, essas palavras de chaves, fundamentais ao relacionamento. Obrigado, por favor. Acha que é obrigação pela situação matrimonial. Irmãos, ouça o que eu vou falar. Toda a educação em qualquer relacionamento é boa. Amém? Boa. Então, muitas pessoas, em vez de promover dentro do seu lar esse ambiente de amistosidade, de carinho, usam palavras duras. E por isso nunca se sente bem dentro de casa. Por quê? Ela, ao invés de investir, dela se doar, dizer, não, eu vou fazer a minha parte. E aí, você vai ver que se você fizer a sua parte, haverá uma resposta do outro lado. Pode ser na mesma hora, mas se você perseverar e insistir, a resposta virá. Porque alguém vai dizer assim, poxa, fulano é tão educado comigo e eu sou tão grosseiro com ele. A Bíblia diz que você amontoa brasas vivas na cabeça da pessoa. O que é isso, pastor? Você está fazendo bem a ela e ela não está devolvendo bem. Ela começa a ficar assim, incomodada com isso. Estou falando de pequenos gestos. Pequenos gestos que você pode gerar no seu ambiente de trabalho. Pequenos gestos que você pode realizar, hábitos diários.
Tem criança aí não, né? Então, tem homem que quando vai usar o banheiro da sua casa, irmãos, e aqui não tem nenhum assim, levanta a tampa e molha tudo. E quanto mais velho, mais molhado fica. Pois a coitada da mulher, né? Não, fica com o dedinho assim não, porque eu estou olhando daqui. Ó. Ouça o que eu vou falar para você. Eu vivo numa casa feminina. A maioria mulher. Então, eu entendi uma coisa. Olha o gesto. Eu tenho que aprender a fazer xixi igual menina. Por quê? Porque eu não vou deixar esse vaso lambrecado de urina para minha mulher e a minha filha usar. Quem eu amo, quem ama, protege. Quem ama, doa. Então, vou eu desse tamanhozão todo, me ajusto no vaso. Eu fico pensando nos mais gordos que eu, o sacrifício que é, porque eu sinto esse sacrifício, né? E faço xixi igual menina ali. É verdade, filho? Os vasos lá em casa são limpos. Por quê? Pequenos gestos. Já pensou que cada vez que eu saísse do vaso, minha mulher tivesse falado, poxa, você deixou tudo sujo. Já contaminei o ambiente de duas maneiras. Entendeu? Exemplo. Gente, a gente tem a semana toda, trabalha em horários diferentes, mas nós vamos estabelecer um dia, um horário, para a gente ou almoçar junto, ou jantar junto. Vamos assentar à mesa e vamos comer juntos. Você está promovendo um dos melhores momentos da sua vida. Importa se a comida é arroz, feijão e ovo, até porque eu gosto muito. Né? Mas eu estou falando que você está criando, você está fazendo algo muito importante. Você está criando hábitos diários para promover um ambiente. Estou mostrando isso, irmãos. Eu vou mais longe. A forma, às vezes, de falar. Você pode falar a verdade de muitas maneiras. A mesma verdade, né, em direito a gente aprende uma coisa muito interessante sobre o direito. Diz assim, aos inimigos, o rigor da lei. A quem eu não conheço, a lei. Aos amigos, os benefícios da lei. Isso é uma coisa usada mesmo dentro do direito. Então, vou pegar essa situação e dizer para você o seguinte. Você quando for para dentro da sua casa, para falar com alguém, não use o rigor das palavras. E nem use a indiferença da palavra. Mas use o carinho da palavra. Eu posso dizer que você tem um problema sério sem te ofender. Busque a hora certa para falar. Busque a forma certa de falar. Então você estará promovendo. Agora, irmãos, se você não manter o seu contato com Deus, de uma vida seriamente comprometida com Deus, você vai perdendo todos esses feelings. Isso vai perdendo, tudo aquilo que Deus está te dando vai se perdendo. E daqui a pouco, a Bíblia diz que você tem que ter o cuidado para não deixar a casa vazia. Por quê? Se a sua casa ficar vazia dos princípios de Deus, do transbordar de Deus, se você não estiver envolvido com essa carta aqui de vida, de transformação, daqui a pouquinho aquilo que era cheio fica vazio. E a Bíblia diz que há pessoas que ficam vazias e que tem que ter o cuidado porque é possível que o estado dela fique pior do que quando ela não era crente. Porque ao invés dela encher desses valores, desses princípios, dessas condutas, desses pequenos gestos de amor e condições espirituais, essa pessoa daqui a pouco, tão vazia,
volta a um estado pior do que quando ela conheceu a Jesus. Então isso não é uma opção, eu vou ser assim ou não. É uma necessidade de você entender que a fonte de vida que você tem, a fonte de fé, de alegria, de ânimo, de coragem, tudo que você tem está nessa comunhão com Deus. Então você tem que começar a criar parâmetros. Eu vi uma propaganda outro dia na televisão, que o camarada começa a pensar em dizer não. Não, não. Já viu essa propaganda? Não desenhado assim, não na porta. Não. Aí quando chega o chefe dele e pede para ele trabalhar no sábado, aí o que ele faz? Olha, escute o que eu vou falar para você. Se o diabo perceber que você adora o seu trabalho, ele vai te escravizar através do trabalho. Você precisa trabalhar, você tem que trabalhar, porque a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, e a Bíblia diz que quem quiser comer, trabalhe. Mas você não tem que ser escravo dele. O que é escravo? É quando o trabalho começa a interromper a minha comunhão com Deus. É quando o trabalho começa a comprometer a minha vida espiritual de uma maneira tal que eu já não estou dando os frutos devidos que deveria dar. Então, quando eu entro por aí, eu tenho que acender a luz vermelha, e aquele não que aparece na propaganda lá, as ofertas que Satanás traz, não vou. Por quê? Não. Se eu entrar por aí, eu vou perder o contato com a minha base, e o meu submarino vai se perder no mar da vida. Dá para entender isso? Diga amém. Porque essa orientação, a Bíblia, há muitas formas de fazer adoração a outros deuses, irmãos. E o trabalho pode se tornar um Deus, se você colocar ele em primeiro lugar. Qual é a sua escala de valores? O Senhor, diga o Senhor, se não é, fica calado. Primeira escala? Começou a melhorar. Depois, o que vem? Você e a sua família. Você e a sua família. Ok? E depois? Trabalho. Terceiro lugar. Porque sem pão, você não sustenta a família. Amém? E Deus disse que a gente... Esse é o castigo sobre Adão. Você tem que trabalhar, vagabundo. A Bíblia na minha versão, né? Deus disse, depois que Adão pecou, disse assim, olha, agora tu vai ver o que é bom para tosse, tem que trabalhar, com suor, né? Depois, quarto lugar, igreja. Aí você diz assim, e o reino de Deus? O reino de Deus está lá em primeiro lugar, porque quando você busca Deus, você busca o reino em primeiro lugar. Amém? Agora a igreja não, a igreja é em quarto. Por quê? Porque a igreja, irmãos, é onde você vai se achar, mas para se achar você tem que estar bem com Deus em primeiro lugar, você tem que estar bem com a sua família e você tem que estar trabalhando. Então essas coisas são importantes, você nunca perder. Mas quando eu começo a inverter, a botar o trabalho em primeiro lugar, a botar a igreja em primeiro lugar, a botar a família em primeiro lugar, eu começo a ocupar o lugar que é devido a Deus. E aí eu começo a ter problema. Agora, como é que eu sei que a pessoa está buscando Deus em primeiro lugar? É fácil. A Bíblia diz que pelos frutos você conhece a árvore. Se a pessoa está produzindo frutos na sua vida espiritual, o reino de Deus não é comida nem bebida, não é nada material, mas é o quê? Justiça, gozo, paz, alegria no Espírito Santo. Se a vida dela começa a produzir esses frutos, ela realmente está vivendo com Deus. Se você é mais alegre agora, é porque Deus está fazendo essa alegria. Se você tem mais fé, é porque Deus está produzindo isso no seu coração, através do Espírito Santo e da palavra. Então, essas coisas estão ligadas a Deus. Agora, se você começar a inverter, sabe o que vai acontecer? A lâmpada do Espírito Santo vai começar a diminuir de intensidade. É uma parábola que Jesus disse que havia 5 virgens loucas e 5 virgens sábias. Todas tinham óleo, todas tinham o Espírito Santo. Só que aquelas sábias descobriram que tinham que ter uma reserva, que tinham que subir com o submarino, está entendendo? E pegar a direção de Deus. E as loucas achavam que aquilo era suficiente, que aquele azeite daria. E aconteceu que
no meio da madrugada, o noivo veio para levar as virgens, e só 5 estavam preparadas. E ele levou as 5 que estavam preparadas, porque na hora em que o noivo veio, o azeite daquelas virgens tinha se acabado, se desgastou. Há um desgaste natural da nossa fé, há um desgaste natural da nossa vida espiritual. Por isso, de vez em quando, a gente tem que subir o nosso submarino e tomar um ar novo, de comunhão profunda com Deus, e voltar à luta. Então, acontece que o Senhor leva aquelas virgens sábias e deixa as loucas. Há gestos simples que Deus espera de você. Às vezes um gesto de buscar 15 minutos Deus todos os dias na sua vida vai fazer a grande diferença desse óleo. Às vezes, um culto que você diz assim, eu vou assumir um compromisso de nunca perder aquele culto, Deus vai te abençoar. Eu estou tentando dizer a você que há coisas que Deus não fará por você. Por causa de uma declaração, o ladrão na cruz foi aos céus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não obrigou ele a dizer, foi um ato dele. Porque o amor tem que ser um ato próprio. Não um ato que você vai esperar Deus fazer. É você que vai fazer. E a recompensa? É Deus que dará. E se Ele não der, eu estarei feliz só pelo fato de fazer. Gente, quantos querem ser felizes? Diz assim, pastor, eu quero ser feliz. Então aceita o conselho desse profeta que vos fala. Eu sei que um profeta às vezes não tem honra na sua própria casa. Mas o que eu estou ensinando a vocês aqui é para a vida toda. Eu quero que vocês sejam felizes, porque eu quero quando as pessoas olharem para uma família cristã, para um filho de Deus, uma filha de Deus assim, eu quero ser igual aquele homem, eu quero ser igual aquela mulher. Como? Feliz. Você pode não ter nada, mas a pessoa vai dizer assim, puxa, ele é tão feliz. E isso será o maior testemunho, porque quem tem Jesus, de verdade, não vive cabisbaixo, triste, oprimido. Quem tem Jesus de verdade, vive alegre. Não é que não tenha problema, tem. Mas sabe que no fim, é mais que vencedor. Amém? Isso vai passar e eu vou vencer. Vamos ficar de pé, eu quero orar nesta hora. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer. Porque, Senhor, o caminho da felicidade está em Jesus. Mas muitas vezes nós temos isto como uma teoria apenas. Ajuda-nos a colocar em prática a Tua palavra. Em primeiro lugar, Senhor, nós te pedimos, derrama do Teu amor sobre nós. Porque o nosso amor humano é limitado, Senhor. Nós, como seres humanos, somos limitados no amor. Mas se o Teu amor, o amor ágape, Senhor, for derramado nos nossos corações, ele transbordará para outras vidas. Por isso, nos dá deste amor. Depois, Senhor, nos dá sabedoria para andar no mar da vida. Senhor, nos guia pela Tua palavra. Senhor, nos orienta pela voz do Espírito Santo também. Oxigena o nosso coração, Senhor, com a Tua presença, com a Tua unção. Traz uma unção nova, Senhor. O óleo, quando fica velho, Senhor, ele fica, Senhor, ele fica estragado, Senhor. Ele não tem utilidade, Senhor. O óleo, Senhor, quando passa muito tempo, ele se desgasta. Por isso, renova a unção no coração de cada um de nós. Faz-nos voltar ao primeiro amor, ó Deus. O amor que faz com que a gente tenha aquela pureza e aquela inocência de acreditar que Jesus é o bastante, que nele a nossa alma se satisfaz. Não permita que a gente perca, Senhor, estas coisas nesse mar da vida, Senhor. Restaura, renova aquele que está, Senhor, parado, encalhado no lugar. Senhor, move as águas nesta manhã.
Move as águas do Espírito Santo para trazer, Senhor, um renovo, Senhor. Aleluia. Pai, eu te peço isto agora, Senhor, em nome de Jesus. Quebra essas cadeias, todo engano do diabo, toda mentira do diabo, Senhor, seja desfeita na mente e no coração, que os irmãos possam enxergar a verdade do seu chamado, a razão de estar aqui na terra, e que teu poder, Senhor, envolva poderosamente. Pai, eu oro em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém, diga glória a Deus, amém. Meus irmãos, nós estamos de volta logo mais às 19 horas, e eu tenho uma palavra muito, muito interessante, não viva de aparência, que é outra coisa que está ligada à felicidade, né? Quero também lembrar a vocês que nós temos almoço aí na igreja para levar, né? Para almoçar aqui e para levar também, se quiser. Nós temos almoço aí. Ah, pastor, ainda tinha que ir para casa fazer almoço. Está vendo? Que igreja abençoada. Tem almoço aí. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça transbordar em ti o amor dele, e que você viva essa plenitude de Deus em você, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém, diga glória a Deus. Vamos em paz, irmãos.